Graça e paz, irmãos. Boa noite também a todos aqueles que nos visitam. Como o pastor bem já mencionou, nós vamos iniciar essa nova série. E esse título, irmãos, A Supremacia de Cristo, nós podemos afirmar também que é o principal tema dessa carta. É o que motivou Paulo a escrever a esses amados irmãos em Colossos. E eu gostaria de convidar aqueles que puderem se colocar em pé, para nós realizarmos a leitura, então, do primeiro capítulo desta epístola, os versículos 1 a 14. Hoje nós nos restringiremos a esses primeiros 14 versículos, e farei a leitura na tradução NVI. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vós. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Oremos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. Nós, assim como o salmista Davi, nos encontramos como terra seca, árida e que tem sede do Senhor, de ouvir a tua palavra e que precisa ser regado pelas boas novas do teu santo evangelho. Que o Senhor possa preparar o solo dos nossos corações nessa noite e que toda a glória possa ser do Senhor, que nós possamos sair daqui glorificando a Ti, ó Deus, edificados em Cristo Jesus, e que o poder do Teu Santo Espírito possa nos conduzir, nos iluminar e nos levar a esse conhecimento salvífico. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem se assentar todos os irmãos. Irmãos, qual é o problema e qual é o contexto do que está acontecendo aqui na Epístola aos Colossenses? É interessante porque Colossenses, ou Colossos, não é uma cidade atualmente muito expressiva do ponto de vista da arqueologia, do ponto de vista do turismo. Tanto que, se os irmãos pesquisarem, quando se trata de viagens para a Ásia Menor, geralmente as cidades mais visitadas, entre elas, é Éfeso. E não é muito diferente da época do apóstolo Paulo. Uma das cidades de maior referência na Ásia Menor, hoje, a atual Turquia, é justamente essa cidade que, em tempos passados, foi
conhecida como uma cidade idólatra, que adorava a deusa Diana, mas que passou aí pela influência e pelo pastorado do apóstolo Paulo, e ali foi fundada uma igreja. No entanto, se os irmãos consultarem o livro do Atos dos Apóstolos, vocês perceberão que essa localidade, essa igreja, não é mencionada ali. No máximo, uma cidade vizinha chamada Mileto foi escolhida ali para Paulo se despedir dos presbíteros da igreja de Éfeso. Mas nós não vemos a menção dessa cidade ou dessa igreja a princípio. Os estudiosos, eles têm defendido a ideia de que provavelmente essa igreja não foi um fruto direto do trabalho do apóstolo Paulo. Então, provavelmente, esse Epáfras, que é mencionado aqui no primeiro capítulo, ele ouviu a pregação de Paulo, foi convertido sobre o ministério de Paulo, e sob a liderança dele e de outros cristãos, essa igreja foi organizada. Seja em lares, né, seja em casas, mas de alguma forma, Paulo deixa algumas pistas para nós, principalmente ali no capítulo 2, de que provavelmente ele não teve um contato direto com esses irmãos. Lá no capítulo 2, versículo 1, Paulo vai dizer a esses irmãos: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. E esse irmão, Epáfras, ele vai até Paulo, que provavelmente nesta época estava aprisionado em Roma, e ele leva notícias sobre essa igreja, sobre como esses irmãos estão progredindo no evangelho, como eles estão se relacionando com Deus, uns com os outros, e também menciona os problemas que essa igreja estava passando. Só para a informação e a curiosidade dos irmãos, Colossos, assim como as cidades de Hierápolis e Laodiceia, passaram por um grande terremoto no ano 60 depois de Cristo. E aí o que aconteceu? Naquele contexto geográfico, essas duas cidades, depois do terremoto, conseguiram se reerguer. No caso, Hierápolis e Laodiceia. E sem a ajuda do governo romano. Se nós lembrarmos do livro de Apocalipse, capítulo 3, então nós vamos entender por que a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja tão orgulhosa e se sente autossuficiente, a ponto de parecer ali que não precisa de Jesus, né? E Jesus fica ali batendo a porta e expressando o desejo de comunhão com aquela igreja. Justamente por esse fator geográfico, por esse fator histórico. Eles conseguiram se reerguer sem a ajuda do governo. Porém, Colossos não conseguiu se reorganizar e acabou ficando aí como um passado histórico. Isso, de alguma forma, acabou se refletindo na igreja. E esses irmãos tiveram contato com algumas heresias que estavam na fase inicial ali da história da igreja. Entre elas, o gnosticismo. Nós sabemos que, pela história, o gnosticismo ele vai ter um desenvolvimento maduro, lá com o apóstolo João, onde ele vai escrever os evangelhos e as cartas, mas parece que temos algumas pistas da fase inicial desse gnosticismo. E o que seria o gnosticismo? Para esclarecer aos irmãos, ele vem da palavra gnose, que se traduzindo do grego significa conhecimento. E entre um dos pontos que esses gnósticos eles vão influenciar os membros da igreja, é a ideia de você buscar um conhecimento, uma sabedoria elevada, mas fora de Cristo. Então, assim, Cristo morreu, ok, isso é muito bom. Ele veio ao mundo, ele ensinou, isso é muito bom. Só que para eles precisa ter Cristo e algo mais. Só Cristo não é suficiente. Então, eu preciso buscar um conhecimento a mais. Eu preciso passar por alguma experiência adicional. Eu preciso ter aí novos contatos, novas experiências, mas fora de Cristo. Ou
mais do que Cristo. E esse é um problema muito grande de todas as cartas do apóstolo Paulo. Os estudiosos eles entendem, então, que essa é a epístola mais cristológica de Paulo. Nos 4 capítulos de Colossenses, nós vamos ver uma ênfase muito grande na pessoa e na obra de Cristo. Por isso que nós entendemos que o principal tema desta epístola é a supremacia de Cristo. Diante desse cenário, então, irmãos, tendo uma igreja mista, Paulo ele tem que lidar com esses gnósticos, influenciados pela filosofia grega na igreja, e precisa lidar com um público que vem do judaísmo antigo, que na sua característica trazia um legalismo tão grande que constrangia os irmãos a voltarem para a circuncisão, para a observação de calendário religioso e seguir uma dieta rígida, não a dieta que nós seguimos hoje, por motivos de saúde, mas uma dieta com base na motivação de ser aceito por Deus. Então, eu deixar de comer algumas coisas, deixar de tocar em algumas coisas, mas com o objetivo de buscar a aprovação divina. Esse era o grande desafio do apóstolo Paulo diante das informações que Epáfras estava levando para ele. E aí eu convido os irmãos, então, a nós olharmos e analisarmos o primeiro versículo. No primeiro versículo, Paulo vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo aqui, ele se identifica como apóstolo. E a gente sabe que a importância disso não é que Paulo olha para a pessoa dele, como é muito comum nos dias de hoje, e queira dar uma importância à figura pública, ou então se apresentar como uma figura carismática, para que a igreja de alguma forma se sinta motivada a girar em torno da pessoa dele. Mas ele usa o título apóstolo para dizer, olha, eu sou apóstolo por vocação, porque Deus, Cristo Jesus, me chamou na estrada de Damasco, eu tive uma experiência com Cristo, mas mesmo que eu não tenha conhecido essa igreja pessoalmente, eu falo como uma autoridade, mas não uma autoridade que vem de mim, mas que vem do próprio Deus e que vem da palavra de Deus. Então ele se identifica como apóstolo, nesse sentido muito diferente do que nós temos visto aí nos círculos evangélicos. E Paulo também, nós observamos que além dele se identificar como apóstolo e de afirmar a sua autoridade diante dos irmãos, no versículo 2, ele vai se dirigir aos irmãos de uma forma amável, de uma forma cordial. Ele vai dizer assim: aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Se nós perguntarmos para o texto, existe alguma questão que pode incomodar a gente aqui. A igreja de Colosso tinha problemas? Tinha. Será que havia ali cristãos que serviam a Deus, talvez de uma forma imperfeita, cristãos que careciam de um crescimento espiritual, que precisavam amadurecer na fé? Sim, nós vamos perceber isso durante a epístola inteira. Mas, se Paulo vê a igreja nessa situação, como ele se dirige a essas pessoas como santos e fiéis? Vamos pensar aqui no nosso contexto. Nós temos a consciência, irmãos, do como nós somos fracos, do como nós temos o desafio diário de buscar a santificação em Deus, de ter um casamento debaixo da bênção de Deus. Nós reconhecemos o desafio que nós temos de lutar contra o pecado, contra aquilo que desagrada a Deus. Muitas vezes sentimos o peso do nosso fracasso, sentimos a pressão das dificuldades. Mas como Paulo pode direcionar duas palavras como essas para nós? Para nos descrever como santos e fiéis. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim, não é possível. Ou Paulo ele está se dirigindo para uma classe exclusiva, superior da igreja, uma classe assim, santa 100%, sem mancha, sem ruga,
ou ele está encaixando todo cristão verdadeiro e genuíno, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas crises. E aí? Só que aí nós temos o grande segredo do porquê Paulo, ele identifica, porque Paulo faz questão de dar essa identidade para aqueles cristãos. E, a princípio, não se baseia na performance deles, não se baseia no desempenho, não se baseia na figura pública, na pessoa deles. Mas tem duas palavras que resumem a identidade dessa igreja e a nossa. Ele vai dizer, aos santos e fiéis em Cristo. E aqui aprendemos com o apóstolo. Não tem como você ser cristão se você não estiver em Cristo. Não tem como você ser santo se você não estiver em Cristo. Não tem como você ser fiel se você não estiver em Cristo. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem aquele texto clássico do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Foi um texto que me marcou muito durante os estudos de quarta-feira. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Cristo diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Uma das coisas que eu mais admiro no apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, ele sabe de um problema que está acontecendo na igreja, ele conhece a dificuldade daqueles irmãos, muitas vezes ele fica indignado, mas ao invés dele ser extremamente reativo, e já ir direto no ponto, no coração do problema, ou apontar o dedo, o que ele faz? Primeiro, ele traz à memória aqueles irmãos quem eles são em Cristo. Por quê? Com base no texto que nós acabamos de ler. Muitas vezes nós queremos dar fruto. Muitas vezes nós queremos resultado. E a nossa época e o nosso século, eles são sedentos por resultados, por metas. Só que no cristianismo, a ordem ela é inversa. A coisa mais importante é você estar em Cristo. Você estar ligado na videira. Você crescer em Cristo, você ter sede de Cristo, você se alimentar de Cristo. E qual é o resultado disso? Frutos. O resultado disso é frutos. E qual a prova dessa verdade? Nós podemos avançar aqui nos versículos 3 a 5. Paulo fala que eles estão em Cristo, eles são santos e fiéis em Cristo. Ele saúda esses irmãos com a graça e a paz de Cristo. E ele vê o quê? Frutos nessa igreja. Versículos 3 a 5. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo, do amor que vocês têm por todos os santos e da esperança que está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Paulo dá graças a Deus. Ele vê fruto, ele vê resultado, e ele agradece e atribui toda a glória a Deus. Irmãos, e eu observando isso, eu fiquei pensando em todas as vezes que eu pequei nesse sentido. Em todas as vezes que, por mais que eu não verbalizei o meu pecado, mas o meu coração, em algumas situações, ele tinha sede e fome de glória. Quantas pessoas muitas vezes não querem executar um determinado ministério na igreja, um trabalho, ou se envolver com algo relacionado à obra do reino de Deus, mas dentro do nosso coração o que a gente deseja é que a igreja vire, por exemplo, para o pastor e fala, olha, você está de parabéns pelo seu trabalho. Ou então vire para aquele ministro, para aquele líder e diga, nossa, parabéns por esse resultado. E essas concepções, esse tipo de hábito que nós sabemos de onde vem, acaba muitas vezes tomando conta do nosso coração e acaba ganhando muito o contexto da igreja. E recentemente me veio à memória um fato que nós tivemos aqui, que foi a questão
das eleições pastorais. E eu já presenciei muitos contextos onde o que era glorificado era o resultado do ministério daquele pastor. Tanto no sentido positivo, quanto no negativo. Mas olha só, vamos voltar para a palavra. A palavra diz que Paulo viu fruto de um ministério que não foi direto da ação dele, mas da ação de outra pessoa. De um cooperador, de um ministro, de um líder que foi escolhido ali pela igreja. Só que ao invés do coração dele ser dominado talvez pela inveja, ou ser dominado por um desejo de parabenizar esse líder pelo resultado, o que ele fez? Ele deu graças a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Na nossa família, nós precisamos olhar para o nosso cônjuge e falar, graças a Deus. Porque ele não existe para nossa satisfação, para consumir a nossa, ou consumar a nossa felicidade. Só Deus, só Deus. Nós precisamos olhar para todos os recursos que nós temos, para tudo aquilo que nós temos experimentado de bom da parte do Senhor e falar, nossa, tudo isso aqui é graça. Esse espaço que nós temos para cultuar, isso aqui é graça de Deus. Não é o império que nós queremos levantar nesta cidade. Nós precisamos olhar para os filhos e, debaixo da graça de Deus, fazer o melhor. Investir nos estudos, nos alegrar com as conquistas, com os resultados deles, mas nós precisamos lembrar que a glória é para Deus. O que eles estão fazendo ali, eles estão fazendo para glorificar, para ser luz para as nações. Né? Não é à toa que eles estão estudando, se preparando. Enfim, irmãos, tudo que nós temos, nós precisamos enxergar e ver a graça de Deus. É muito comum essas três coisas que Paulo menciona, né? Que é chamada as três virtudes teológicas, fé, amor e esperança. Nós temos o hábito de olhar para essas três coisas e olhar como se fosse uma virtude produzida por nós. Então, quando você fala de fé, você diz assim, eu tenho muita fé, sabe? Mas sabe aquela fé forte? Aquela fé, olha, não sei, eu posso ter 1000 defeitos, mas eu tenho uma fé assim que é incrível. E aí você fala como se fosse algo seu, algo que vem de você. E o amor é a mesma coisa. Às vezes, nós temos um envolvimento com um projeto social, ou alguma coisa do tipo, ou mesmo no contexto da igreja, ou então no contexto dos relacionamentos. E aí ele fala, aí você fala assim, puxa vida, as pessoas podem pisar em mim, mas sabe de uma coisa? Eu sou uma pessoa que ama muito. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho um amor assim que vai dominar o mundo, ok? Mas quando nós vamos para a autoridade da palavra de Deus, o que nós vemos aqui no texto? A fé, em vários textos da Bíblia, diz que é dom de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, a fé, ela é fruto do Espírito. Opa, se é fruto do Espírito, o resultado não vem de mim. O amor, que é mencionado nas Escrituras, como eu, um ser humano, que nasce debaixo do pecado, da ira de Deus, um ser humano que não tem uma referência do amor eterno, do amor eletivo de Deus, posso ter autoridade e dizer, olha, eu sei a concepção perfeita do amor. Eu sei como amar as pessoas perfeitamente. Não tem como. Porque o amor é algo que vem do próprio Deus. Ele é o amor em essência. Não é que Deus tem amor. Ele é o amor. Se você quiser definir o amor para as pessoas, Deus em Cristo Jesus é a definição perfeita do amor. Não tem outra definição completa e suficiente como essa. E quando nós falamos de esperança, nós sabemos pelo versículo 5 que só algo pode gerar esperança no coração das pessoas. Lá Paulo vai dizer, por causa da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho. Irmãos, quando Paulo deixa claro para aqueles cristãos, vocês têm fé, amor e esperança. A grande questão é, de onde que vem tudo isso? O que produz tudo isso? Quando nós olhamos para aquilo que Deus fez na nossa comunidade, depois da pandemia, nós precisamos nos perguntar, o que fez tudo isso? Porque hoje nós temos uma congregação como essa hoje,
muitas pessoas presentes ouvindo a palavra. A resposta bíblica de Paulo é o Evangelho. É o Evangelho. E isso, irmãos, é algo muito sério. Porque quando a igreja de Jesus Cristo, quando eu, como cristão e discípulo de Cristo, perco o contato com o Evangelho, com as boas novas de Jesus, e isso só passa a ser segundo plano, isso só passa a ser um apêndice, um detalhe na minha vida cristã, o que acontece? Aquela igreja inteira, ela se perde. Então, se ela tem programações, essas programações, elas não são a obra do reino, elas não são o trabalho para o Senhor, elas viram o ativismo, que tantos de vocês já experimentaram em outros contextos eclesiásticos, e sabe como isso pesa sobre as nossas vidas. Se nós não temos o contato com o Evangelho, se o Evangelho não é aquela boa nova que queima o nosso coração, qualquer projeto social que você esteja envolvido, não passa de mero ativismo, ou mero projeto social. Mas, quando a Bíblia fala que aqueles que servem ao próximo, e servem porque entendem que amam a Deus e precisam servir a Deus amando o próximo, nós entendemos que aquilo já deixou de ser um projeto social, e virou o quê? Uma obra para o reino de Deus. O próprio Jesus Cristo falou, toda vez que você der esmola, você abençoar alguém, você já tem alguma coisa guardada da parte do papai. O papai, ele já conhece a sua motivação e a inclinação do seu coração. Então, olha como o Evangelho ele é importante na vida de uma comunidade. Como o Evangelho ele é importante nas nossas vidas. E o que é o Evangelho? Nós, quando iniciamos a classe de novos membros, essa é a pergunta que nós mais adoramos de fazer para as pessoas. Por quê? Porque se você pergunta para mim o que é o Evangelho, eu vou buscar uma definição no dicionário teológico. E eu vou dar uma resposta teológica maravilhosa para você. Mas o Evangelho, irmãos, precisa ser aquela palavra que toda vez que ela aparece na Bíblia, parece que você está ouvindo uma música, parece que você está ouvindo uma canção. O Evangelho é aquela palavra que quando você está diante do luto, você vê aquele corpo frio no caixão, você diz, há esperança. Não é só aqui, não é só a matéria, tem algo mais. O Evangelho é aquela palavra que quando você está diante da mesa do Senhor, e você olha o cálice, e você olha o pão, e você diz, meu Deus, eu não sou digno dessa mesa. E aí o Evangelho ele diz, verdadeiramente, você não é digno, mas nem de respirar, nem de estar aqui neste lugar. E aí você é encorajado pelas boas novas de Jesus, a tomar o cálice nas mãos, tomar o pão e dizer, não, esse é o sangue da nova aliança. Pedir o poder e a graça do Espírito para perdoar. Pedir o poder e a graça do Espírito Santo para que você possa lutar contra o pecado e se arrepender. Pedir a graça e o poder do Espírito Santo e dizer, Senhor, eu vou comer o pão, eu vou tomar do cálice, mas é expressando a minha fé na promessa de vida eterna. Eu sei que eu não consigo, mas eu sei que pelo poder do Santo Espírito, eu posso me arrepender, eu posso me abandonar, eu posso encontrar a misericórdia de Deus. Isso é o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Como nós podemos nos achegar a Deus? Se você perguntasse para aqueles hereges de Colossos, eles diriam, olha, para você se chegar a Deus é o seguinte, a Bíblia, ok, é coisa muito boa, é muito instrutiva, mas assim, você precisa de um conhecimento, mas um conhecimento mais iluminado, mais elevado, sabe? Um conhecimento mais profundo, para você conseguir chegar até Deus. Por outro lado, o legalismo judaico, ele dizia, Jesus, ele é o nosso Salvador.
Só que assim, para você chegar a Deus, eu acho que você precisaria melhorar um pouco as coisas. Então, vamos observar a circuncisão, ok? Vamos guardar os dias, observar os dias religiosos, e aí eu tenho uma dieta religiosa para você seguir. E aí você pode chegar a Deus. Mas qual é a resposta que o Evangelho nos dá? Nós podemos nos achegar a Deus através da pessoa e da obra de Jesus Cristo na cruz. Amém, irmãos? Paulo continua. Depois de mostrar como o amor, a fé e a esperança são frutos da pregação do Evangelho e de como devemos levar a pregação do Evangelho a sério, porque é a manifestação do poder de Deus, lá no versículo de número 6, ele vai dizer que chegou até vocês, por todo mundo. Este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Versículo 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Irmãos, nós precisamos reeducar o nosso olhar para Paulo. Por quê? Quando nós olhamos para Paulo, todo mundo imagina o quê? Tudo o que aconteceu de bom nas igrejas, esse boom que deu nas igrejas, o crescimento, a frutificação, tudo isso se deve ao apóstolo Paulo, que escreveu aí boa parte das epístolas, a maioria delas, enquanto os demais apóstolos escreveram poucas epístolas. Nós olhamos para a reforma protestante, boom, é Lutero, é ele, é sobre ele. E nós olhamos para os demais personagens da história e acabamos nos centralizando na figura dessas pessoas. Só que existe um detalhe, Paulo, ele tem muitos cooperadores. Paulo, ele entende que o modelo bíblico de liderança para a igreja não é que a igreja gire em torno de uma figura carismática, de um pastor ou de um líder centralizador. Paulo, ele entende que a igreja precisa ser liderada por um colegiado de líderes e ministros. A igreja não continua e não vive em função dele, de Paulo. Mesmo sem Paulo, a igreja continua. A prova disso é Colossos. A prova disso somos nós, porque Paulo já partiu faz tempo. E graças a Deus, Deus tem usado homens, Deus tem usado pessoas para liderarem e serem instrumentos do Evangelho para a congregação. É isso que nós precisamos olhar, irmãos. É esse critério que nós precisamos usar quando nós vamos escolher ou eleger um líder para a comunidade. Será que ele é um instrumento do Evangelho ou é mais uma figura que quer ter a atenção centralizadora da igreja? Será que é mais uma pessoa que tem uma motivação por ganhos ou uma troca de favores? Ou será que é um instrumento do Evangelho? Paulo precisou de Epáfras, Paulo precisou de Timóteo. Quando essa carta precisou voltar para a igreja, ele precisou de um membro chamado Arquipo, para que ele entregasse essa carta aos colossenses. E isso é igreja. Por isso que a metáfora usada no Novo Testamento é corpo. Porque você não vive em função só do rim, do fígado, do pâncreas, você vive em função do corpo inteiro. E olha que reflexão interessante que eu meditei durante a preparação dessa mensagem. Como que a igreja cresce? Através de pessoas que precisam de transformação, servindo e ministrando a pessoas que precisam ser transformadas. É assim que a igreja cresce. O pastor Paul Tripp, ele faz uma colocação que eu acho sensacional. Ele diz: muitos de nós ficaríamos aliviados se Deus tivesse colocado nossa santificação nas mãos de profissionais treinados e assalariados. Mas esse não é o modelo bíblico. O plano de Deus é que através do ministério fiel de cada parte do corpo de Cristo, o corpo todo cresça até chegar à maturidade completa em Cristo.
Será que isso não é bíblico, irmãos? Quantas vezes Pedro se equivocou? Quantas vezes Pedro foi preconceituoso? Mas o que Deus fez através da vida daquele homem? Deus tratou, transformou ele, e através da fraqueza de Pedro, Deus transformou vidas. Paulo também, com certeza, teve as suas fraquezas. Tem até uma epístola dele que ele reconhece que o coração dele quase foi tomado pelo orgulho. E aí foi lhe dado um espinho na carne, para que ele não se gabasse do seu ministério. E aí Deus usa pessoas. E muitas vezes, irmãos, é comum nós ouvirmos, por parte nossa, né, das pessoas, nossa, mas eu não me sinto como fulano de tal para executar uma determinada coisa. Isso aí eu verbalizo direto. A gente faz comparações, né? A gente se sente muito aquém, até em relação ao nosso trabalho do dia a dia. Mas na igreja, nós precisamos pensar o quê? Se é dom de Deus, se cada pessoa na igreja de Cristo é um dom que Cristo dá à igreja, então independente das suas fraquezas, das suas limitações, é você que Deus vai usar para transformar vidas. E isso é glorioso, irmãos, porque a glória disso tudo não vai para você, porque as pessoas vão olhar para você e para mim e só vai ver fraquezas e imperfeições. E no final, a glória toda vai para Deus. Porque se Deus usa uma pessoa nesse nível, nessas condições, por que não usar os demais? Né? Se Deus usou o apóstolo Paulo, por que ele não pode usar você se é graça de Deus? Se é favor imerecido? Se é dom do Espírito distribuído na igreja? E aí eu gostaria de continuar nos próximos versículos. Versículos 9 a 11. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria, entendimento espiritual, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Assim, vocês frutificarão em toda boa obra e crescerão no conhecimento de Deus. Serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência. Irmãos, vocês perceberam que Paulo é repetitivo nesse texto? Ele fala de conhecimento, depois sabedoria, entendimento espiritual, e ele vai repetindo a mesma ideia, o mesmo conceito. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando aquela famosa cutucada nos hereges da igreja. Porque os gnósticos, a palavra gnóstico, é justamente a origem grega da palavra conhecimento, gnose. Então, quando ele fala de conhecimento, sabedoria, ele está fazendo que nem os nossos irmãos pentecostais, né? Receba, escuta essa aí, receba. É isso que Paulo está fazendo. Só que tem um detalhe. Se a gente pegar a palavra conhecimento, nesse texto de Paulo, nas palavras de Paulo, e pesquisar lá no grego, a gente vai ver que a palavra que não aparece lá, que aparece lá, não é gnose. Porque gnose é o conhecimento que os hereges falavam. Esse conhecimento profundo, esse mistério, essa coisa que você precisa de algo mais além de Cristo. Ele vai usar outra palavra, que não é gnose, é epignosis, que significa o quê? Um conhecimento verdadeiro e um conhecimento mais completo do que o que eles estavam oferecendo. E aí o que Paulo está querendo dizer àqueles irmãos? Olha, o conhecimento que esses homens estão trazendo para vocês pode ter aí a sua contribuição, pode ser instrutivo, mas sabe qual é o problema desse conhecimento? Ele não salva. Ele não redime as pessoas. Ele não vai solucionar o problema do mundo. Ele não vai explicar o sentido da vida. É só mais um conhecimento. Por quê? Porque não tem a pessoa de Cristo. Não tem a obra de Cristo. E é por isso que Paulo ele vai usar a linguagem da frutificação.
Porque o conhecimento que Paulo quer oferecer a esses irmãos, está orando para que Deus dê a eles, é um conhecimento que é frutífero. É um conhecimento frutífero, que leva à salvação, que leva ao conhecimento em Cristo. Eu dei um exemplo para os irmãos aqui da classe de novos membros, né? Tem um filósofo que eu admiro muito ele, né? Que é o Leandro Carnal. Só que tem um detalhe, ele se declara ateu. Se eu pegar as escrituras e falar, você pode ir um dia lá na PIB pregar para nós, fazer uma palestra? Irmãos, ele vai fazer uma palestra maravilhosa para nós. Ele vai falar com uma beleza que você vai dizer, que conhecimento. Mas tem um detalhe, esse conhecimento não vai gerar fruto. Você vai achar bonito, maravilhoso. Só que quando você voltar para a sua casa, quando começar a segunda-feira, a resposta para as suas perguntas não vai ser solucionada. Quando chegar a segunda-feira, você vai sentir ainda aquele mesmo vazio. Você preencheu naquela hora, mas o vazio continua. Por quê? A nossa sede é uma sede eterna. A nossa sede é por algo mais que esse mundo ou qualquer pessoa possa oferecer. E se centraliza na pessoa de Cristo. E eu gostaria de concluir a mensagem justamente mencionando os versículos finais. Versículos 12 e 14. E darão graças a Deus, ao Pai, com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Pois Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Do que adianta nós termos o conhecimento do mundo inteiro nas mãos ou na mente? Do que adianta nós nos encantarmos com aquilo que as pessoas vão falar, aquilo que muitas vezes os coaches, né, eles prometem, eles trabalham, mas esse conhecimento, ele não dá aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso, que é o quê? Graça, perdão dos pecados. Esse é o nosso maior problema. Hoje é muito comum nós ouvirmos por aí, é claro que nós não temos a postura de ignorar a ciência, né? Não somos aquelas pessoas que acham que de alguma forma a filosofia ou qualquer tipo de conhecimento é algo inútil. Não é disso que eu estou falando. Mas olha só, parece que as palavras mágicas da nossa época se você tiver um pensamento positivo, força de vontade, destravar sua mente, você chega lá. E o Evangelho vai na contramão de tudo isso. O Evangelho diz que a solução para o nosso problema é que nós precisamos ser retirados de um reino das trevas. Um reino que nos mantém nessa ignorância. Um reino que nos afasta de Deus. Um reino que nos cega para ver a beleza e a glória de Jesus Cristo. E algo precisa ser feito, não é algo que eu posso fazer. Não é algo que depende da minha força de vontade ou do meu, entre aspas, livre arbítrio. Que na verdade a gente sabe que do ponto de vista da Bíblia, e eu acho que até de alguns céticos, é até difícil de dizer se essa expressão faz algum sentido. Porque as pessoas estão tão escravas de si mesmas, tão escravas da ignorância, tão escravas de tantas atividades e coisas supérfluas, que elas estão em trevas. O que a Bíblia diz é que, apesar de onde nós estávamos, ou apesar de onde você está nessa noite, algo precisa ser feito em relação à sua e à minha condição. Se Deus não intervir, se Deus não escolher, se Deus ele não falar, eu vou tirar, não é você que vai conseguir se libertar. Não é você que vai conseguir garantir ou se apoiar na sua própria força. Mas o Evangelho diz que apesar de nós sermos fracos, incapazes, mergulhados na nossa própria ignorância, curvado a nós mesmos, o próprio Deus vai e nos olha em nossas trevas, em nossa fraqueza, em nossa pecaminosidade, em nossa condição decaída, e Ele nos tira. Isso é o Evangelho.
olha a força das palavras de Paulo. Deus, ele nos tira, ele nos resgata. Deus, ele nos faz dignos. Deus, ele nos coloca no reino de Cristo. E Deus, através de Cristo, nos liberta e nos perdoa. Há um conhecimento que liberta e resgata o ser humano. E esse conhecimento é o entendimento de que Jesus é supremo. É o entendimento da supremacia de Cristo. A salvação, irmãos, não é uma mudança geográfica, não é uma opção religiosa, pelo amor de Deus. Até os irmãos que estão fazendo a classe dos novos membros, vocês não estão fazendo uma opção religiosa, optando pela igreja batista e não por outra igreja, ou uma crença. Não é isso. O evangelho não se resume a isso. O evangelho é a mudança de reino. É algo que não podemos fazer por nós mesmos. Só o milagre da graça pode nos tirar das trevas, nos colocar na luz de Cristo, o Filho amado de Deus Pai. Nossos jovens, nossos adolescentes, eles precisam entender isso. A função dos pais é instruir no caminho, é pregar o evangelho. Mas para que eles se identifiquem como cristãos, como filhos de Deus, eles precisam passar por essa experiência. Eu ouvi a mensagem, eu percebi que Deus me retirou de um reino de ignorância e morte, e Deus me trouxe para a luz. Eles precisam passar por essa experiência. E aqueles que estão ouvindo essa palavra, todos nós precisamos ter essa experiência com o evangelho. Se tudo em questão da vida, se tudo em questão das nossas escolhas gira em torno de nós não compreendemos ainda o evangelho. Mas se a nossa compreensão de vida gira em torno da supremacia de Cristo, em torno do conhecimento de Cristo, e há em você um desejo de conhecer mais desse Cristo, de conhecer mais da palavra dele, de se aprofundar, de matar a fome e a sede que você sente, então agradeça a Deus, você está passando por uma experiência de conversão. Aqueles que ainda estão na superfície, ou muitos de nós que perdemos esse contato com o evangelho, que nós não nos desesperemos, irmãos. O evangelho, ele é a esperança. A porta da graça, ela está aberta. Cabe a nós ouvirmos a palavra, o Espírito Santo operar e nos arrepender e nos achegar com fé em Cristo Jesus. Que durante a exposição dessa nova série de mensagens, nós possamos ser aí tocados, possamos voltar às origens, voltarmos ao evangelho e tudo em nossa vida glorificar aquilo que Deus tem feito através de Cristo, através das pessoas que Ele tem usado e através da sua igreja. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua santa palavra. Nós pregamos porque é a razão da nossa esperança. Nós temos a consciência do quanto estamos aquém, do quanto somos falhos, do quanto existem problemas que nos açoitarão durante a semana, mas nós, quando abrimos a Tua palavra, nós entendemos que há a graça da parte do Senhor para nos fortalecer, para ser maior do que as nossas fraquezas e para nos sustentar em Cristo Jesus. Que nunca falte a nós, Senhor, a esta igreja e aos nossos irmãos que estão aqui cooperando conosco nesta noite, que nunca falte a nós a beleza de Cristo, que nós, ao nos encantarmos, possamos nos encantar mais com Jesus do que com a instituição, mais do que a religião, mais do que as pessoas. E que a motivação do nosso coração em tudo, nos nossos relacionamentos uns com os outros, com o Senhor, no serviço e na ministração uns dos outros, possa ser essa mensagem da supremacia do Teu Filho amado. Senhor, nós oramos e no nome do Teu Filho, dependentes totalmente da ação do Teu Santo Espírito, oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe.